o valor numérico dessa expressão para x igual a menos 0,1 e y igual a 0,01. Dá para fazer essa questão trabalhando na forma decimal ou trabalhando na forma de fração também. A forma de fração também seria interessante. Tá? Então o que a gente tem aí é o seguinte, ó. xy menos x quadrado dividido pela raiz quadrada de y. Vamos lá. Se eu fizer na forma decimal, o x eu tenho que substituir por menos 0,1. Então aqui eu tenho menos 0,1 multiplicando o y, que é 0,01. 0,01. Vou ter que espichar um pouquinho isso aqui. Menos o x ao quadrado. E o x é menos 0,1 ao quadrado. Dividido pela raiz quadrada de y. Então aqui a gente vai ter a raiz quadrada do y, que é 0,01. Vamos lá. Menos 0,1 vezes 0,01, isso aqui vai ser negativo, e vai ser 0,001, tá? Posso até vir fazer aqui, ó, 0,1 vezes 0,01. Bom, 1 vezes 1 é 1, né? E a gente tem que contar as casas decimais. Tem duas aqui e tem uma aqui. A gente tem que ter 3 casas decimais. Então, eu vou ter que colocar mais 2 zeros aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui vai ter que vir a vírgula, tá? Menos 0,1 ao quadrado. Dá para fazer aqui, ó. 0,1 vezes 0,1. 1 vezes 1 é 1. Eu preciso ter 2 casas decimais, então eu tenho que colocar mais um zero ali, ó. 2 casas decimais, tá? 0,01. Aqui tem uma coisa importante para a gente observar. Essa potência vai ter resultado positivo, só que ficou um menos aqui porque é esse menos na frente da potência, tá? Então essa conta vai ficar negativa por conta desse menos aqui. E aqui a raiz quadrada de 0,01 é 0,1. A gente acabou de ver que 0,1 vezes 0,1 dá 0,01. Ou, de maneira mais clara talvez, 1/10 vezes 1/10 dá 1/100. Então aqui, menos 1/1000 menos 1/100. Eu tenho que somar os valores porque os dois têm o mesmo sinal, tá? E para a gente somar número decimal, tem que lembrar de deixar vírgula embaixo de vírgula. Então a gente vai vir aqui no rascunho, ó, escrever 0,001. Aí a gente vai somar com 0,01. Então, claro, a gente completa ali as casas decimais, né? 1 mais 0, 0 mais 1, 0 aqui e ali o 0, lembrando que o resultado disso vai ficar negativo, menos 0,011, tá? Eu devo isso, eu devo aquilo, eu somo os valores das dívidas, mas o resultado permanece negativo. E aqui o 0,1 continua. Então, agora eu tenho que pegar isso aqui e dividir por 0,1. Fazer aqui mesmo, ó. Dividido por 0,1. Como é que a gente faz para dividir com um número decimal? Primeiro a gente iguala as casas. Bom, 1, 2, 3 números depois da vírgula. Então eu tenho que colocar mais 2 zeros aqui, ó. Agora tem 1, 2, 3 números depois da vírgula aqui também. Aí o que a gente faz? A gente desconsidera as vírgulas. E vamos lá. Ficou 11 dividido por 100. Como ele não cabe, a gente põe um 0, acrescenta um 0 lá. Agora ele vai caber uma vez, que é 100. Fica resto 10. Como já tem a vírgula, você acrescenta um 0 automaticamente, que vai caber exatamente uma vez, que é 100, e resto 0. Claro, se você tivesse ligado, 11 dividido por 100 vai ser 11 centésimos, né? E tem que lembrar aqui que o resultado disso tem que ser um negativo. O resultado disso tem que ser negativo, porque é um número negativo dividido por um positivo. Menos 0,11. Tá aí o nosso gabarito letra A. Agora eu vou fazer isso na forma de fração, tá? Então, eu vou pegar essa conta aqui.
e fazer aqui do lado, ó, vou trocar a cor da caneta, o que a gente tem que calcular aí é x vezes y menos x quadrado dividido pela raiz quadrada de y. O x, que é dado como menos 0,1, eu vou deixar na forma decimal menos 1/10. E o y, que é dado como 0,01, eu vou deixar na forma de fração 1/100. Tá legal? Então a gente vai substituir aqui, ó, x vezes y. Então vai ser menos 1/10 vezes 1/100 menos o x ao quadrado. Então o x, que é menos 1/10 ao quadrado, dividido pela raiz quadrada de y, pela raiz quadrada de 1/100. Show! Sigamos aqui. Menos 1/10 vezes 1/100 vai ser menos multiplicação de frações, é numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 1, 1, e 10 vezes 100, 1000. Menos aqui, 1/10 ao quadrado, eu vou poder fazer 1 ao quadrado e 100 ao quadrado. Desculpe, 10 ao quadrado, que é 100, né? No denominador eu vou fazer a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 100. Agora eu vou continuar a conta aqui para baixo, ó. Aqui, para trabalhar com adição e subtração de frações, a gente tem que fazer o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo aqui. Opa, esqueci de um zero, isso daqui era 1000, né? Porque era o resultado de 10 vezes 100. O mínimo múltiplo aqui é 1000. Vamos lá. Divide por 1000 é 1 vezes menos 1. Menos 1, menos ali, 1000 divide por 100 é 10, vezes 1, 10. E o denominador permanece 1/10. Eu vou trazer a conta aqui um pouquinho para o lado para a gente continuar. Opa, tá acabando o espaço aqui. Essa primeira fração, olha, menos 1 menos 10 é menos 11 sobre 1000. Dividido por 1/10, o que eu vou fazer? Multiplicado pelo inverso da segunda. Divisão de frações, geralmente o que a gente faz é isso. A gente mantém a primeira e multiplica pela segunda invertida. O que a gente já pode perceber? Eu vou dividir esse sujeito aqui por 10 e esse sujeito aqui por 10. Feita a mágica. Menos 11 vezes 1 vai ser menos 11, e 100 vezes 1 é 100. E que aí a gente passa para a forma decimal de novo, menos 0,11 no finalzinho de espaço. O valor que dá é o mesmo fazendo de uma forma ou de outra. Tá legal?